Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos mais uma vez aqui do canal Democracia, professor Carlos Reis, mais uma vez para mais uma live, para mais um encontro, como você queira chamar, uma roda de conversa, né, que bate-papo com você hoje aqui da internet. As nossas lives têm sido muito bem participadas. Fico muito feliz com isso, muitos comentários, muita participação. E hoje é mais uma live importante que nós temos aqui no canal Democracia. Antes de falar com nossos convidados, eu vou até compartilhar aqui já no Facebook, vamos compartilhar. Vamos compartilhar aqui na página do canal Democracia. Eu peço também, quem está chegando agora, que compartilhe, se tiver no Facebook, compartilhe aí o link. Se tiver no YouTube, tiver no Facebook, compartilhe aí no seu perfil. Se tiver aí no YouTube, que compartilhe o link para que mais pessoas possam alcançar essa nossa conversa, que é o objetivo do canal Democracia. Você que vai acompanhar ao vivo conosco, seja bem-vindo. E você que vai ver essa live depois, muita gente vê depois, né? Depois que passou, calmamente. Então, seja bem-vindo. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui no nosso canal Democracia a professora Meire Assunção e o professor Adroaldo. Professora mestre Meire Assunção e o professor doutor Adroaldo, ambos do Instituto Federal do Maranhão, um do campus Maracanã, que é o professor Adroaldo, e a professora Meire, do campus São Raimundo das Mangabeiras. Aqui a gente começa sempre a nossa roda de conversa nos conhecendo, né? Sempre nos conhecendo. Então, eu pergunto, quem é a professora Meire e quem é o professor Adroaldo? Começamos com você, professora Meire. Então, boa noite a todos e todas. Antes de tudo, eu queria dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui no canal Democracia, né? Esse título do canal já é bastante sugestivo, já me interessa muito. E, assim, eu queria dizer também que é um prazer poder conhecer o professor Adroaldo através desse debate também, né? Para mim é uma grande satisfação. Nós já havíamos dialogado mais rapidamente pelo WhatsApp e hoje é uma oportunidade para a gente conhecer um pouquinho mais a fundo a partir de um tema que nos interessa muito, né? E aí, falando um pouquinho de mim, é difícil a gente se definir, mas, assim, sou professora de arte, né? Eu tenho graduação em Educação Artística, com habilitação em Artes Visuais, e normalmente trabalho com outras linguagens também, mas a minha habilitação é Artes Visuais. Me interesso muito por esses temas relacionados à política também, né? Movimentos sociais, né? Trabalho muito por ser das artes, então eu sou apaixonada por arte. Ainda há pouco, no nosso diálogo em off, o professor mencionou arte, então eu vejo que é um debate que ele pode ser interessante, inclusive relacionando a essa temática, né? A arte tem nos dito tanta coisa, tanto tempo sobre este momento, e a gente por tanto tempo negou. Então, eu acho que eu poderia, a melhor classificação de mim seria essa, né? Pensar a partir dessa área que eu sou apaixonada, a área das artes visuais, né? Então, seria uma boa indicação um pouquinho das minhas peculiaridades. Professor Adroaldo, com você, quem é professor Adroaldo? Obrigado. Também quero agradecer pelo convite do professor Carlos Reis, de estar aqui dividindo esse espaço com a professora Meire, colegas de trabalho, mas também companheiros de luta, que não é fácil, a gente está passando por um cenário que não é de agora em nosso país, e somar força, sobretudo na defesa da democracia, tem sido algo recorrente para todos nós, né? Estamos aí nessa instituição. Mas, bom, eu sou professor de História, estou na rede, no Instituto Federal, desde fevereiro de 2008, ingressei quando ainda era Cefet, acompanhei o processo de transição, e no começo, né, no Instituto Federal, eu estive dentro do campus Santa Inês, e ali fiquei até o ano de 2016. Então,
tive um bom e longo tempo também conhecendo o interior do Maranhão, sei o quanto que é complicado, algumas questões aí que envolvem, né, os nossos campi pelo interior, e muito dessa realidade, por trabalhar logo no começo da implantação de alguns desses campi, e desde 2016, desde março de 2016, me encontro no Instituto Federal São Luís, Campus Maracanã, onde ali também tenho conhecido desde então diversos colegas também de luta, companheiros, e uma experiência também diferente, porque foi a primeira vez num campus com perfil agrotécnico, né? Até então não tinha tido essa oportunidade, muito embora meu pai tenha estudado nesse campus onde hoje eu trabalho. O papai, ele fez parte da antiga escola agrotécnica, estudou ali, e um detalhe disso é que hoje nós somos colegas de trabalho. Meu pai é professor de sociologia no campus Monte Castelo. Então, hoje eu tenho também essa alegria, e só para saber um detalhe, eu entrei primeiro do que meu pai, eu entrei em outubro de 2008, no IFMA. Então, nós somos colegas de trabalho desde então. Para mim é uma alegria muito grande tê-lo também ali. Enfim, mas essa é um pouco da minha trajetória dentro do Instituto. Tá certo, então nós recebemos as pessoas que estão chegando aqui conosco, estão chegando conosco, bem-vindos, nós vamos fazer um momento para a participação de vocês, dos nossos internautas, dos nossos amigos que estão aqui, para a gente poder apresentar os seus questionamentos e perguntas, né, para o professor Adroaldo. Eu e a professora Meire vamos conduzir aqui, fazer aqui algumas perguntas para o professor Adroaldo, que também é pré-candidato a reitor do Instituto Federal do Maranhão. Então, vamos começar, então, com o tema de hoje. Professor Adroaldo e professora Meire e todos que participam conosco, seja pelo YouTube, né, do canal Democracia, seja pelo Facebook, né. O nosso tema de hoje é o seguinte: o enfrentamento aos ataques neoliberais aos institutos federais. Primeiro, eu quero contextualizar, né, o significado de neoliberalismo, né? Quando falamos de neoliberalismo, estamos nos referindo a um jeito de pensar a política, né, a economia, a uma ideologia, né? E que ideologia é essa? Ela, por um lado, quer um Estado grande para salvar as empresas, o mercado em geral, né? Um Estado que salve, né, o seu patrimônio, mas, por outro lado, ela quer um Estado, né, ao mesmo tempo, que é um Estado grande para salvar a própria pele. Essa ideologia quer um Estado mínimo, né, pequeno, para servir a população, né? Ou seja, é a ideia de que os próprios indivíduos sejam responsáveis pela própria educação, pela saúde, pela segurança, previdência social, com a participação mínima ou mesmo sem a participação do Estado. Eu quero aqui trazer um fato para a gente entrar no tema, né? No último 1º de julho, né, nós vimos um movimento dos chamados, professor Adroaldo e professor Meire, dos chamados entregadores de aplicativo, né? E veja que até a terminologia já mudou, né? Entregadores foi colocado no lugar de trabalhadores, né? Então, na última quarta-feira, lá estavam esses entregadores, milhares, motoboys, ciclistas, lutando, né, por melhores condições de trabalho, né? Eles falavam do aumento da taxa de entrega, de proteção à saúde, né, proteção social. Esses entregadores trabalham, né, de 12 a 14 horas por dia, sem vínculo, sem proteção jurídica, praticamente, com aquilo que a ideologia neoliberal prega, né, que cada um seja empresário de si, seja empreendedor de si, sem a proteção do Estado. No entanto, eles geram resultados para essas empresas, lucros, né, e no máximo conseguem sobreviver com esse trabalho. Acredito que os capitalistas neoliberais tenham alcançado aí uma espécie de êxtase, né? Hoje elas já conseguiram aprovar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que era a reforma administrativa, e outras que estão aí no roteiro.
E o governo continua dando dinheiro aos bancos, que foi o caso dessa pandemia, que deu rapidinho aí bilhões para os bancos sem nenhum problema, e as pessoas que precisam do auxílio emergencial estão com dificuldade para receber aí até a primeira parcela. E nós, servidores públicos, estamos aí sem reajuste salarial há um bom tempo. Então, aqui já concluindo essa questão bem longa, me parece que aí está a imagem viva, no caso dos trabalhadores de aplicativo, né, do cidadão que a educação neoliberal quer formar, ou seja, aquele que gere resultados para o mercado, despreze o papel do Estado e, no máximo, sobreviva com o seu trabalho. E, entretanto, nós vemos muita gente também defendendo essa ideologia, inclusive aqueles que são vítimas delas, colegas, até servidores, companheiros nossos. Então, professor Adroal, me diga se eu estou exagerando nessa minha colocação em relação ao neoliberalismo. Me diga se a educação dentro dos institutos federais também contribui para a formação desse sujeito, que alguns até chamam de sujeito empresarial. À vontade, desculpa ter me estendido aqui um pouquinho na questão. É com você, professor. Opa, obrigado. Quando deixa um historiador falar, a gente se perde no tempo, então fique à vontade aqui para chamar atenção, porque quando eu engato a quinta, principalmente, vou embora, enfim. Mas não tem nenhum exagero na sua colocação, não, professor Carlos, de maneira alguma. E eu acho que ela introduz bem o assunto, porque quando se fala entre nós neoliberalismo, você tem toda a razão quando coloca uma contradição aí, é neoliberal só para o lado do trabalhador, né? Neoliberal aqui para a gente, para as instituições que fomentam o desenvolvimento e emancipação de estudantes, por exemplo. Mas não é nada neoliberal em relação aos bancos, não é nada neoliberal em relação ao grande mercado, e talvez aqui esteja o grande exemplo dado pelo próprio ministro Paulo Guedes, né? Então, veja só os limites desse neoliberalismo dele, que vai no aporte, no socorro aos bancos e às grandes empresas, e diz claramente, olha, nós não vamos ajudar ali o pequeno e o médio empresário, porque não se ganha dinheiro com isso. Então, assim, acho que foi até bom ter ouvido isso da boca do Paulo Guedes, porque teve muito microempresário que defendeu o governo Bolsonaro, achando que tivesse algum tipo de aporte, enfim, por parte desse governo em relação a isso. Então, a gente já começa muito bem com essa introdução em saber do que seja o neoliberalismo. Em tese, parece ser algo bonito, né? Estado mínimo, então, assim, desonera o Estado e vai sobrar dinheiro para a gente? De maneira alguma, de maneira alguma. Então, uma coisa que precisa ser entendida, e eu acho que o debate, ele por diversas vezes foi mal colocado, né, dentro assim, na sociedade, e ele ficou muito restrito aos muros acadêmicos, é de que esse liberalismo, eu nem digo neoliberalismo, o liberalismo clássico, ele funcionou em tese, em teoria. Eu acho que vários exemplos foram dados ao longo da história de que ele não dá certo. Então, o melhor deles, talvez, esteja ali na quebra da Bolsa de Nova York, o crash de 1929. Então, deixa o laissez-faire, laissez-passer, a grande expressão lá do século XVIII para o XIX, de que o mercado ele se autorregula. Mentira, o mercado não se autorregula. Então, quando ele tentou ali ensaiar algum tipo de autorregulação, o que se houve foi uma especulação sem fim. E nessa especulação sem fim, quebras de diversos bancos, diversas empresas, enfim, crise de trabalhadores. E o que fez o governo dos Estados Unidos em 1929? Aporte financeiro. O que fez o governo dos Estados Unidos em 1929? A partir dali, então, uma presença maior do Estado, inclusive na condução de obras públicas, incentivo em relação a determinadas instituições. Isso veio num crescer enorme dentro da política norte-americana. O mesmo se deu também no pós-guerra, na Europa. Então, uma presença massiva do Estado para o desenvolvimento de países europeus. E isso conseguiu, inclusive, um desenvolvimento enorme e a curto prazo. Enfim, então, esse liberalismo clássico, que a gente acha que exista, ele é liberalismo que funciona no papel.
na realidade, ele não existe de maneira alguma. E quando a gente fala desse neoliberalismo, ou seja, reduz cada vez mais esse Estado, a gente lembra de imediato de uma grande defensora do neoliberalismo nos anos 80, que era a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher. E era uma defensora enorme, a ponto de dizer, olha, uma frase dela que lembro bem, se o açougue ele é privado e diz respeito a um alimento, por que a produção de energia ou asfaltamento, construção de obras tem que estar a cargo do Estado, de empresas estatais? Então, foi uma aposta muito equivocada por parte da Thatcher. E hoje os ingleses sofrem muito, inclusive em decorrência de algumas dessas questões relacionadas a essa postura neoliberal por parte da Inglaterra, e que, felizmente, não alcançou, por exemplo, o sistema de saúde. Aí é preciso lembrar o que aconteceu recentemente com o primeiro-ministro, o Johnson, quando ele reavalia o sistema de saúde da Inglaterra, que estava às vias também de ser privatizado, e agora ele percebe, não fosse esse sistema de saúde que é sustentado pelo Estado, como é que seria aí o embate, o enfrentamento à crise de pandemia no interior da Grã-Bretanha? Então, são questões para a gente poder pensar em relação ao comportamento que temos no que diz respeito a esse Estado neoliberal, a ausência dele em relação a ter aportes em diversos campos, principalmente esses campos, essas áreas que dizem respeito, sobretudo, ao desenvolvimento social. Só mais um comentário em relação a exemplos a esse respeito. Tem um documentário em língua portuguesa, a Torre de Marfim. Ele é um documentário norte-americano sobre o sistema universitário dos Estados Unidos. Esse documentário, inclusive, ele não está mais disponível, eu não vi mais esse documentário disponível em streaming como Netflix, não vi mais. Você procura hoje ele no Amazon, no Netflix, enfim, nos canais privados e streaming, você não encontra. Impressionante isso. Mas por quê? Esse é um documentário feito, uma investigação sobre como é que se dá o financiamento de estudantes em relação à sua formação universitária. E ele é extremamente caro. Ele é extremamente caro. E ele não tem dado mais conta de sustentar essas universidades. O que ocorre? O estudante ele contrai uma dívida com a universidade, ele faz essa dívida por meio de um financiamento bancário. Só que ele termina a universidade dele e aí ele se vê na seguinte situação, ele precisa de um emprego, e o emprego dele não dá conta da dívida que ele acumulou ao longo desse período. Então, o que acontece quando a gente não tem dinheiro, professor Carlos? Eu, pelo menos, quando não tenho dinheiro, eu não pago minhas contas. É simples, a gente não paga nossas contas. E quando você não paga as suas contas, começa a gerar uma dívida, tanto por parte desse estudante, como também, já que não tem dinheiro, a universidade também já não consegue dar andamento à sua própria estrutura de financiamento de pesquisa, essas coisas todas. Vira, de fato, uma bola de neve, que em algum momento ela explode. E é essa que é a questão que o documentário aponta. O sistema universitário norte-americano vai implodir, porque não há condições de se sustentar esse sistema, não há possibilidades disso. Então, na cabeça de estudante, ele fica pensando o seguinte, o documentário expressa bem isso, por que eu vou fazer uma faculdade paga? Aonde que ela vai me dar condições para que eu possa ali depois fazer face ao pagamento desta dívida que eu vou contrair? Então, qual é a opção que o estudante está fazendo? Eu não vou mais para a faculdade. Acabou. Então, eu vou aqui para um emprego que não dependa necessariamente de um diploma. E aí você entra numa outra situação, que é a do subemprego. Então, do emprego mal remunerado, porque não tem uma qualificação de nível superior. Mas eu prefiro ter um emprego, um subemprego, do que ter uma dívida arrolada no banco. Então, todas as vezes que eu vejo alguns colegas e mesmo estudantes dizendo, opa, essa ideia aí do voucher aí de ter
aí um vale que o governo está me dando e tal para fazer o financiamento. Isso é engodo, minha gente, isso é engodo. Eu estive no Chile vendo o sistema educacional lá. A ideia do voucher não é essa mil maravilhas que se expressa aqui entre nós, não tem nada a ver com isso. Inclusive, os estudantes que recebem um financiamento total por parte do governo não recebem um financiamento total para aquele curso que eles querem. Por exemplo, conversando com um desses estudantes por lá, bom, eu gostaria de fazer o curso de Direito, mas o governo diz, bom, o curso de Direito não é possível fazer o financiamento, porque ele vai ser um pouco mais caro, mas dá para poder fazer o curso de História, que vai ser mais em conta. Então, deu para perceber os limites também desse tipo de financiamento do que ocorreria se, por exemplo, fosse aplicado dentro do Brasil. Então, quando a gente pensa numa estrutura de ensino privatizada dentro do país, que, por sinal, é preciso entender também isso, embora as universidades e os institutos federais respondam por mais de 80% das pesquisas que são produzidas nesse país, nós não temos a maioria dos estudantes desse país. A maior parte dos estudantes desse país já se encontram há muito tempo nas instituições privadas, há muito tempo, em várias faculdades, em várias universidades espalhadas pelo país. Elas, sim, concentram a maior parte desses estudantes, e não as universidades públicas. As universidades públicas, de fato, têm trazido um ensino de qualidade, pesquisas de qualidade, são as maiores responsáveis pelo desenvolvimento intelectual, tecnológico desse país. Não são as faculdades particulares. Sinto muito dizer, mas quando a gente assiste um Fantástico da vida, assiste aí alguma reportagem tratando de elementos científicos, sempre está aparecendo lá no rodapé o nome do professor, da professora e sua respectiva instituição. Percebam isso. Que instituições são essas? São sempre instituições públicas. É com elas que se dialoga o tempo todo no que diz respeito às pesquisas que são desenvolvidas nesse país. Então, acho que defender um projeto neoliberal, sobretudo entre nós, servidores públicos, entre nós, professores, professoras, pesquisadores, é dar um tiro na cabeça. Sinceramente, é um suicídio, porque não há nada nesse projeto que nos beneficie, que nos alcance. Então, professora Meire, agora é com você, e dizer que muitas mensagens aqui, professora, elogiando você, e a gente aqui neste canal faz questão de ter sempre a presença de mulheres nos nossos bate-papos. Agora é com você. Então, pessoal, antes de tudo, obrigada pelos comentários, eu li, já fiquei, assim, super emocionada, vi que tem discentes aí, né, temos colegas de trabalho, né, colegas de trabalho, inclusive, muito queridos, né, que me ajudam muito nesse processo de formação contínua, e, sobretudo, essa formação política, né. Eu vi os comentários de Vicente Ucier, que é um professor lá do Campos de Pinheiro, e eu preciso aqui falar um pouco de como o meu contato com ele desde 2016 ele foi importante, né, para começar a ter um engajamento político maior, né, estimulada por ele também, e assim, a gente está aqui para somar um com o outro, e a gente sabe que os nossos pares, eles nos acrescentam, né. E aí vi também a professora Wilde, né, apareceu, a professora Wilde também é companheira aqui de luta do campus de Mangabeiras. E assim, já pegando um gancho na fala do professor Carlos, né, que faz questão de convidar uma professora, uma mulher, para poder promover esses debates, e aí a minha fala e o meu questionamento também para o professor é nesse sentido, né. A gente sabe que, historicamente, o liberalismo, desde seu surgimento, aí, suas bases teóricas no século XVII, ele excluiu alguns grupos que ainda hoje permanecem marginalizados, né? Mulheres que foram queimadas, né? Desde o século XVII, os negros que foram escravizados, as populações originárias também que foram escravizadas, que até hoje sofrem por essa história, né, de marginalização. Então, nesse sentido, a minha fala vai percorrer esse percurso histórico para a gente ver quão forte é esse movimento, né? Chegando agora com essa questão do neoliberalismo,
como a gente sente isso nos nossos cotidianos, inclusive acadêmicos, né? E a gente sabe que está muito atrelada a essa lógica do patriarcado também. Então, acho que esses debates a gente tem que ponderar, pensando também não nos ataques que vêm de fora, porque a gente sabe que eles estão ocorrendo com frequência, né? A gente sabe, por exemplo, que desde o início da pandemia aí, quais foram as propostas: reduzir nossos salários, cortar nossos salários, ataques aos trabalhadores, às universidades, aos institutos federais, né? Desde 2006 que a gente está brigando muito, né? Com esses cortes, com esse congelamento de gastos na saúde pública e na educação pública também. Então, esse caminho está sendo muito difícil e cada vez tem piorado muito. Então, a gente já tem uma história longa, né? Mas o meu questionamento inicial, ele vai justamente chegar um pouquinho mais perto da nossa realidade, a realidade dos campi, e sobretudo dos campi da Baixada, né? Que é de onde eu falo. Eu não conheço muito dos campi da cidade, né? Mas eu conheço bastante da realidade do interior. Eu sou do interior do Maranhão, já trabalhei no campus de Pinheiro, e sou de Pinheiro. Atualmente trabalhei no campus Mangabeiras, né? E agora já retornei ao campus de Grajaú. E assim, tem questões relacionadas a essa nossa herança patriarcal, que elas estão presentes aí na estrutura institucional. Isso tem me incomodado muito, né? E aí, quando ontem eu pensava sobre a live, eu disse assim, não, eu não vou fazer uma abordagem do tema pensando muito distante da nossa realidade, porque a proposta desse debate também é lhe conhecer e pensar como que o senhor está pensando esses problemas, em solucionar esses problemas, né? E aí, ontem eu fui fazer uma busca rápida no Swap para eu ter números para apontar hoje na live, né? E aí eu percebi que nós temos 29 campos, isso aí todo mundo sabe, né? 3.713 servidores. Desse total, 674 cargos comissionados. Nós temos 435 homens, o que são um total de 64,54% de homens ocupando esses cargos, né? E 239 mulheres, ou seja, somando aí 35% de mulheres nesses espaços da gestão. Se a gente for fazer um recorte não só de gênero, mas de raça, nós temos apenas 86 negros nesses cargos de gestão, né? E aí, assim, só esclarecendo que esses dados, eles podem ter algum probleminha, porque foi uma análise rápida feita no Swap, né? Mas que eles já nos apontam aí um problema que merece ser pensado, que merece ser resolvido no âmbito institucional, né? Porque não é uma realidade de um campus, não é uma realidade isolada, né? Mas é algo que está muito presente nas nossas vidas, né? No nosso cotidiano. E nós que somos mulheres, nós que somos mães, a gente sofre muito com isso, porque a gente percebe que há uma desvalorização, né? Atrelada à questão de gênero. E isso é um problema muito grave. Se a gente faz uma crítica neoliberal, pensando nesse desgoverno que defende essas bandeiras, que é um desgoverno, né? Me permitam chamar assim, que é machista, que é sexista, que é homofóbico, que é racista, né? Fascista. E se a gente não começar a trabalhar essas questões a partir da nossa realidade, como que a gente vai cobrar isso, né? Dessa gestão que está aí, né? Falo agora nacional, né? Do governo. Então, eu acho que primeiro a gente tem que tentar resolver esses problemas internamente, né? Porque sem eles serem resolvidos e solucionados, eu acredito que a gente não vai ter um avanço verdadeiro mesmo, não. E aí, atrelado a isso, eu me recordo que este ano, o próprio site do Instituto deu nas atividades, lançou uma notícia bem interessante, né? Que sobre as patentes, né? Que são geradas pelo Instituto Federal, a maioria delas são de mulheres, servidoras mulheres, né? E aí, nessa mesma matéria, fazia esse questionamento, né? De saber que as mulheres, as servidoras, estão aí com uma atuação muito, muito competente, né? Muito segura nas suas profissões, e que, ao mesmo tempo, a gestão, de modo geral,
os diretores não estão reconhecendo isso, né? Então, eu vejo como um problema muito sério, que a gente precisa resolver, né? Se a gente faz uma crítica ao sistema neoliberalista, a gente tem também que fazer uma crítica a todas essas estruturas que o sustentam, né? Essas estruturas de desigualdade, e a desigualdade de gênero é algo gritante, que se a gente não conseguir resolver internamente, esse problema tende a nos afogar com muita facilidade. Então, esse é um dos questionamentos, atrelado a essa questão mais, pensando nessas realidades mesmo do IFMA, né? E aí, não sei se é algo fácil de se resolver, mas eu acho que a gente precisa fazer essa provocação. Então, o meu questionamento é nesse sentido. O que a gente pode fazer, né, pensando em uma gestão democrática, que se diz democrática, como que a gente pode fazer com que haja uma maior participação das mulheres nesses espaços, ocupando cargos de gestão mesmo nos campi? Professora Meire, primeiro lhe parabenizar pela pesquisa aí breve, mas também firme, né, em relação ao que a gente também tem encontrado no interior da nossa instituição. Não há nenhum equívoco quando você coloca de que na estrutura desse neoliberalismo existem esses elementos aí muito bem postos: sexismo, machismo, racismo, homofobia, porque isso atravessa, inegavelmente isso atravessa. E por que precisa atravessar? Que o neoliberalismo aponta para uma situação de meritocracia. O discurso neoliberal está sempre atrelado com esse discurso de meritocracia. E no discurso de meritocracia, homens iguais, homens sem a mulher, desde que seja competente, mas, isso fala do Bolsonaro, não é fala minha, Bolsonaro dizendo, mas, se eu sou empresário, eu prefiro contratar um homem do que uma mulher, porque uma mulher engravida, vai ter licença maternidade, tem uma série de coisas aí na nossa legislação que, portanto, traz prejuízo. Então, vejam só, a mesma coisa se estende, por exemplo, para a questão das ações afirmativas, novamente o discurso meritocrático, mas são todos iguais, afinal de contas, como disse o próprio ministro recentemente, né? Ainda bem que já saiu, mas já vai entrar o último ministro. A gente está numa contagem tão rápida no governo Bolsonaro que se perde em saber se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto, enfim. Mas o Weintraub falou aquilo que era um absurdo, de chegar detesto essa coisa de falar de raças e tudo. Só existe uma raça que é a brasileira. Então, não existe, portanto, política afirmativa para aqueles que foram marginalizados, desprivilegiados, desprestigiados ao longo da história desse país. Então, não se reconhece os 400 anos de escravidão, e não foi um desligar de interruptor. Você finda aqui a legalidade da escravidão no Brasil, mas ela perpetua-se tanto no inconsciente quanto na ação das pessoas. Então, enfim, então não é nenhum equívoco a senhora apontar em relação às estruturas que sustentam o neoliberalismo dentro do nosso país em particular. E quando a gente lança o olhar para a nossa instituição, as coisas começam a gritar ainda mais. E aí é legal, porque a gente começa a pensar, opa, entre o discurso de quem fala que existe uma instituição equânime, existe uma democracia, uma participação de todos e todas, a gente percebe que não é bem assim, que há uma distância entre esse discurso e a sua efetividade, né, a sua prática. Então, esse é um alerta interessante que a senhora coloca e do qual eu também comungo. Como é que a gente avança nisto? Então, assim, para mim é tranquilo dizer que a gente avança quando a gente assume de fato e na prática essa ação, esse discurso, né, tão propositivo.
Veja só que se a gente olhar para a nossa instituição, professora Meire, tem vários documentos belíssimos, belíssimos. Se você olhar assim, o PDI, por exemplo, nossa, isso aqui é maravilhoso, que coisa bacana. A questão é que há um distanciamento entre o que está sendo colocado no papel e o que é efetivado, o que é, de fato, o que ocorre na prática. Há um distanciamento enorme. Então, a gente pode falar, por exemplo, de que o documento contempla as coisas democráticas, de fato, está lá contemplando algumas questões democráticas, mas elas estão sendo colocadas em prática. Essa que é a questão. Tem um documento falando sobre NEABI, a importância dos NEABIs, enfim, mas aí, na hora da gente observar que atenção e que prioridades têm sido estabelecidas em favor do NEABI. Isso é um negócio importante, porque quando eu olho, por exemplo, para o NEABI, que é uma das instituições mais fortes dentro do IFMA, a meu ver, porque é um grande guarda-chuva que permite a pessoas como eu, por exemplo, pesquisar. Só abrindo parênteses, me ocorreu que em 2009, lembrei agora de uma situação, em 2009 nós recebemos a visita em diversos campi, eu lá em Santa Inês recebi essa visita, de professores que, por meio da representação de reitoria, chegava até os campi para poder explicar a respeito das pesquisas aplicadas. Era o grande lance, 2009, pesquisa aplicada. E eu me lembro do debate ali, da gente falar assim, bom, mas eu estou fazendo pesquisa. Essa pesquisa que eu estou fazendo aqui, por exemplo, em relação aos evangélicos e na política, nós tínhamos um colega, um grande amigo, o professor Raimundinho, que hoje está no departamento de matemática no Monte Castelo. O professor Raimundinho tinha acabado de fazer o seu mestrado na área de matemática e educação. E ele dizendo lá, na mesma hora ele interpelou, mas eu faço pesquisa na área da matemática, mas matemática no campo da educação, desses métodos de abordagem da matemática para entendimento melhor por parte dos alunos, enfim, uma questão mais do trato da política pedagógica. E aí eu me lembro bem da resposta dos dois professores ali que estavam falando a respeito disso. Isso não é pesquisa. Quer dizer, não serve para a nossa instituição, não serve para a nossa instituição. Isso foi dito com todas as letras, por pessoas que estavam ali representando a reitoria. E eu fiquei assim, que é isso então? O que a gente está fazendo? Não, isso daí é pesquisa básica, isso não interessa para a nossa instituição. Isso quem faz é a universidade. Nós não vamos fazer pesquisa básica de maneira alguma. Então, quando você traz o NEABI é um grande guarda-chuva que permite que pessoas como eu, como a senhora, professor Carlos e tantos outros, possam estar pesquisando. Porque me parece que, embora essa instituição seja uma instituição, claro, tecnológica, mas ela não assambarca somente pessoas, somente engenheiros. Então, se trata, e a senhora chama muito bem a atenção para isso, se trata de mulheres, de negros, negras, enfim, de uma diversidade de pesquisadores competentíssimos. E aí, não podemos desenvolver a pesquisa, então, nesse trato? Mas está lá no documento, dizendo que NEABI existe para isto, para aquilo outro e tal, mas quando é para se poder dar o aporte, né, para núcleo tão importante como esse, as coisas não acontecem. E quando é para poder dar o suporte, sobretudo aquilo que a gente vê acontecer na nossa instituição em relação a assédio, sobretudo entre as mulheres. Recentemente nós ouvimos uma fala absurda de um diretor de campus, lamentando pela exoneração de um servidor da nossa instituição por assédio. Isso não pode ser lamentado, minha gente. Não é lamentável, não. Lamentável foi o que ele fez. Isso não é de se lamentar. Então, veja só como é que as coisas estão naturalizadas, incorporadas no interior da nossa instituição. E me parece que isso só ocorre porque há um longo trajeto aí que passa pelo patrimonialismo e também passa por isso que a senhora chamou a atenção, de um patriarcado ali presente. Esse patriarcado, claro, ele atravessa não somente ações de homens, mas também de mulheres, que acabam, vez por outra, enfim, reproduzindo ações. Claro que não é meu lugar de fala e nem de pesquisa, mas a gente sabe muito bem como é que isso vai sendo incorporado, inclusive até
inconscientemente. Eu, pelo menos, sou alertado aqui em casa pela minha esposa o tempo todo em dizer: você é um homem em desconstrução e construção. Então, aqui e acolá eu percebo as reproduções de um machismo aprendido ao longo desses anos de vida, e é preciso, estar alerta a ele. Então, o tempo todo há um esforço de perceber, é aqui que a gente precisa mudar. E à medida que você traz pessoas para o interior dessa instituição, para a reflexão de fato e para uma ação de fato de transformação, aí eu começo a ter esperança nessa mudança. Mas essas pessoas, elas precisam ser protagonistas, porque o que acontece dentro da nossa instituição até agora é que essas pessoas, elas viram claque. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos chamar aqui as mulheres para poder fazer um debate a respeito das questões de gênero e tal. Mas aí as mulheres estão somente na plateia, elas são a claque. E aí você tem a condução por meio, se não de um homem, mas assim, com uma estrutura mental patriarcal. E aí, nesse ponto, não serve. É preciso que as mulheres sejam protagonistas disso. É preciso que negros, negras sejam protagonistas disso. É preciso que estudantes sejam protagonistas disso. Eu faço, inclusive, alerta muito aos estudantes, porque eles costumam vir a reboque de uma determinada ação, de um determinado movimento, enfim. Eles precisam ser protagonistas, terem um lugar de fala respeitado nesse ponto. Então, a gente avança num processo democrático, numa instituição democrática, à medida que a gente transforma esses atores em protagonistas. Eles não se tornam mais sujeitos de ação da instituição. Eles próprios estão agora, eles e elas estão, então, agora sendo protagonistas na transformação dessa instituição. Só é a única saída, eu não vejo outra. É o desafio de ser corajoso com a democracia. E aí, eu acho que há muito mais ganhos nisso do que desvantagens. Eu acho que quem não topa isso é porque realmente tem medo em relação a um poder que deixa de ser centralizado para ser um poder compartilhado. E, às vezes, as pessoas não ficam muito à vontade em compartilhar poder. É preferível fazer uso mais restrito desse poder, porque, enfim, são outras questões que a gente sabe muito bem a que elas se propõem. Mas uma instituição democrática, ela precisa ser corajosa em garantir o protagonismo, de fato, dos diversos atores que a compõem. Professor Adroaldo, muito obrigado pelas colocações, professora Meire. Agora, conforme a gente prometeu, nós vamos fazer aqui a leitura de alguns comentários, embora a gente já tenha colocado na tela grande parte, mas eu quero pedir o comentário do professor Adroaldo, da professora Meire também. Vou colocar aqui alguns comentários, priorizando aqueles que tratam do tema. Tem alguns comentários aqui que são saudações e tal, então eu vou ler agora esses comentários. Professor Vicente Jussier, né, um abraço para você, meu colega de filosofia. Então, ele diz o seguinte: a lógica neoliberal na educação pública tem precarizado profundamente os institutos federais, desde as condições de trabalho às relações políticas e administrativas. Tema importantíssimo. Vamos ver mais aqui. Vamos passando aqui. A gente vai aprendendo aqui a lidar com as coisas aqui devagarinho. O Jean Câmara pergunta: vocês acham válido a ideia de cobrar mensalidade em universidade pública de quem pode pagar? Vamos ver aqui, mais. Aqui eu vou... Tem mais um do professor Vicente, eu vou priorizar aqui outros que eu não li ainda, de outras pessoas, que já li dele. Temos mais aqui. O Áureo Mendonça parabeniza aqui o canal, também está aqui. A professora Wilde Miller, né, minha colega de trabalho, diz: o atual governo, com fortes convicções neoliberais, tem buscado a precarização da educação dos institutos federais. O Áureo Mendonça, o governo Bolsonaro vai além do neoliberalismo, é um governo de ultradireita e fascista, inimigo número 1 da educação e dos servidores. O Cláudio
Leão Torres, infelizmente, desde a saída da presidente Dilma, os orçamentos das universidades públicas estão sendo cada vez mais achatados, é mais grave isso. O Valber Júnior, né, um aluno nosso, ele diz, o neoliberalismo está muito presente na ideologia do atual governo. Vamos passar aqui, o Emerson Carlos Castelo Branco diz, historicamente, as lutas dos educadores eram por melhoria salarial, da carreira e de condições de trabalho. A hora que se atingia 30% ou 40% da pauta salarial, desfaz a mesa e negocia depois. Só calote. A professora Caruza faz elogio aqui também. O professor Jane Fernandes, também o nosso colega de trabalho e diretor do campus São Raimundo das Mangabeiras, diz, em se tratando de produção científica e educação de qualidade, as instituições públicas estão na vanguarda. O professor Marlon Cardoso faz um elogio ao professor Adroaldo. E aí, eu acho que nessa primeira rodada, eu concluo aqui com dois comentários do Rai Castro. Ele diz, fiquei perplexo com essa resposta na hora. Aqui ele estava se referindo a uma questão anterior. Como se pesquisar em educação matemática não fosse essencial para o ensino e a aprendizagem de matemática. E fecho aqui com a Damaris Ainoa. Ela diz, o IFMA, em especial, os cargos de liderança são ocupados, na sua grande maioria, por homens. Para não abusar aqui dos comentários, eu vou aqui depois verificar que eu não comentei para deixar para o final. Eu deixo que, não sei se a professora Meires quer começar fazendo algum comentário ou colocando aqui uma outra questão. Fique à vontade, professor. Vou sair um pouquinho da tela para organizar aqui os comentários. Deixo com você. Então, cortou um pouquinho, mas ele perguntou se eu podia fazer algum comentário, não é isso? Então, assim, a fala primeiro comentando um pouquinho aí sobre o que o senhor falou, porque eu acho que a gente precisa insistir nessas questões, né? Então, eu acho que a gente deve, sim, procurar mecanismos práticos, inclusive, né? Estabelecer para as próximas gestões, sei lá, uma cota, como já é feito na política, né? Tem países de primeiro mundo que já estabelecem 50%, né, para mulheres e homens, né? No Brasil, se não me engano, 35%. E então, acho que se iniciar com esse processo, já há uma possibilidade da gente conseguir reverter essa situação aí, dessa estrutura patriarcal na nossa instituição, né, como sugestão. Já que a gente trata aqui também de uma plataforma, né, de campanha que pode estar sendo desenhada, então é de nosso interesse também fazer proposições. A outra questão, ainda na sua fala, antes de chegar nos comentários, seria essa questão dos NEABs pontuados, né? Então, a gente percebe uma desvalorização muito grande desses núcleos, mesmo reconhecendo, né, que eles fazem um trabalho, assim, que é um trabalho formativo, que não tem tamanho dentro da instituição. Eu faço parte do NEAB aqui do Campus Mangabeiras, a gente tem desenvolvido um trabalho interdisciplinar muito denso, né? Mesmo agora, depois da pandemia, a gente continua fazendo essas provocações, essas proposições, a gente consegue perceber uma mudança de postura nos discentes que fazem parte do NEAB. Então, o NEAB, como está muito alinhado aí ao movimento negro, eu vejo o movimento negro hoje como um movimento de educação, né? E que tem aí levantado bandeiras e tem sacudido as estruturas mundiais, né? E para a gente discutir essa questão dessa estrutura que não está presente só no Brasil, né? Então, acho que a gente precisa também buscar uma maior valorização, né? Chamo também a atenção, aproveito sua fala para chamar a atenção para os NAPNs também, né? A gente sabe que os estudantes com necessidades específicas aí estão num processo de precarização absurda, porque nos falta profissionais. Eu, por um período, eu fui coordenadora do NAPN no campus de Pinheiro, e a gente sofria muito, a gente fazia um trabalho, assim, incansável, diário, e a gente percebe que não há um reconhecimento institucional, principalmente quando a gente vê que não há, as FGs não existem, né, para as coordenações de NAPN, e a coordenação do NAPN e também a coordenação do NEAB. Então, por que essa diferenciação se a gente faz um trabalho tão importante?
E ainda nesse raciocínio, eu chamo a atenção também para o discurso neoliberal, essa ideologia presente nas nossas práticas cotidianas, né? Quando a gente, por exemplo, eu vejo, sempre acompanho as notícias no site do IFMA, e eu vejo que há uma supervalorização de pesquisas, que trazem um retorno financeiro, né? E, em contraposição, quando a gente vê o trabalho que é desenvolvido e a pesquisa que é desenvolvida, por exemplo, nesses núcleos, eles não têm essa supervalorização. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém colocando uma manchete no site do Instituto, né, sobre essas pesquisas. E por quê? Porque que há uma supervalorização das pesquisas e dessas construções que partem de áreas que a gente sabe que vai ter um retorno financeiro, né? Então, a gente está trabalhando mesmo nessa lógica do mercado, mesmo quando o senhor mesmo pontua que os documentos institucionais dizem outra coisa, que a gente tem que trabalhar com esse processo de transformação social, que a função social do Instituto é uma função de emancipação mesmo dos sujeitos, quando, na verdade, a gente percebe que a lógica de mercado está presente, mesmo que subliminarmente, talvez nem tão subliminar, né, nas nossas práticas cotidianas. Quando eu diminuo uma pesquisa super importante que é feita numa comunidade da Baixada, por exemplo, né, uma pesquisa densa, uma pesquisa importante junto às comunidades, que valoriza os saberes tradicionais, e a gente não vê essa divulgação e não vê a valorização, mas vê, por exemplo, que um aplicativo que foi construído, que eu não quero tirar o mérito do pesquisador e da importância da pesquisa, eu só quero chamar a atenção que não há uma igualdade aí nessa balança, né? Então, a gente precisa chamar atenção para essas questões também. Então, são questões que elas estão presentes na estrutura institucional e que a gente precisa buscar meios de quebrá-las, né? Aí, pensando no comentário do Vicente sobre a precarização dos IFES, e sobretudo agora no contexto da pandemia, a gente já vem passando por esse processo há bastante tempo, né? Não é de agora, mas especialmente de 2016 para cá, né? Depois que aconteceu que a gente teve o congelamento dos gastos na educação por 20 anos, a gente tem sofrido muito, né? Contando um pouquinho da minha história pessoal, eu era servidora do Estado, e aí eu abri mão de ser servidora, inclusive já tinha uma carreira e tal, mas eu sempre sonhei em trabalhar no Instituto por conta dessa ideologia presente nos institutos e porque eu teria possibilidade de trabalhar com pesquisa e com extensão. E aí, quando eu entro praticamente em 2016, e que não havia recurso, e que houve esse congelamento, né, com os cortes e tal, na educação, de lá para cá, a gente não conseguiu mais desenvolver nada com qualidade, a gente precisa dizer isso com muita segurança, né, e sinceridade. O processo de precarização, sobretudo no interior, ele é latente, né, nos faltam profissionais qualificados, há uma dificuldade muito grande para sair para a qualificação, porque a gente não tem professor. Então, eu trabalhei por um tempo na gestão, e isso era um problema muito grande, né? A gente não tinha doutores, né? Não sei como é que está atualmente, mas não ficavam os profissionais que são também necessários para que sobretudo para esse processo de verticalização, né, do ensino. E é uma questão, né, que a gente precisa pensar também. Então, a gente percebe que o discurso está muito presente, o discurso neoliberal, às vezes nas posturas dos nossos colegas também, né, com essa questão da precarização que o Vicente chama a atenção, e sobretudo agora na pandemia, não sei vocês, nos campos de vocês, mas eu tenho trabalhado muito. Às vezes eu passo noites trabalhando, né, e aí planejando, preparando aula, conversando com o aluno no WhatsApp, eu gosto muito, mas também a gente tem que pensar que nós temos as nossas necessidades pessoais, familiares e tudo mais, então essa precarização, ela aumentou. E aí, quando a gente passa agora, por exemplo, no campo de Grajaú, a gente está na semana de formação, bem interessante, inclusive, mas a gente começa a pensar, por exemplo, que a gente não tem ainda não tem mecanismos para trabalhar de uma forma qualitativa com esses alunos, porque nos falta recursos, né? E, inclusive, falta para os discentes também, que isso é crucial,
E aí, vendo as notícias, as últimas notícias agora, e fiquei feliz por saber que a gente vai ter, por exemplo, um auxílio para os discentes, né? Mas aí eu fiquei pensando, esse auxílio que é emergencial, e a gente percebe que há uma desigualdade, a desigualdade está relacionada à estrutura neoliberal também, ela cava ali fissuras que é difícil depois de serem corrigidas, né? E a gente tem essa desigualdade social que é muito marcante dentro da nossa instituição também. Aqui em Mangabeiras, no campus de Grajaú também, a gente vai ver que tem discentes que são de famílias que têm um poder aquisitivo considerável, né? Mas, em compensação, nós temos alunos que não têm moradia, por exemplo, né, própria, que não têm acesso à saúde, por exemplo, né? Então, eu fico pensando, a possibilidade da gente pensar também nesse auxílio que é emergencial, ele se tornar permanente para esses alunos, né? Em que medida a gente pode pensar nessas próximas gestões, em pensar nesse processo de desigualdade que ocorre dentro dos institutos, né? O senhor falou ainda há pouco sobre essa questão do discurso da meritocracia. Como que a gente vai combater esse discurso fora? Se a gente percebe que às vezes tem professores que falam isso para os nossos alunos que têm realidades que são aí gritantes, né, de diferença. Nós temos alunos aqui que moram em fazendas e tem discentes que não têm uma moradia própria, só para ter uma ideia da tamanha desigualdade que a gente tem aí, social. Então, pensando nessas questões, no comentário também desse processo de precarização que passa por tudo, eu queria saber se existe uma possibilidade também da gente começar a pensar nesses auxílios, né, para que eles sejam permanentes, né, a gente chama a atenção para isso porque é uma necessidade, e hoje se pensa muito nessa questão desse auxílio para de repente, para que o aluno tenha uma internet melhor, que ele possa adquirir um celular, um smartphone, um computador, mas passada essa realidade aí, ele vai continuar precisando desses recursos. Então, as minhas reflexões e questionamentos são nesse sentido. Professora Meire, muito bem, obrigado. Professor Adroaldo, aqui, felizmente, nós temos muitas colaborações, né? Muitas questões, e a gente combinou ali, antes que nós faríamos essa live em 1 hora, mas você disse que pode passar ali um pouquinho, né? Então, as questões, aquelas questões que são bem grandes, que passam de 3 linhas, 4, eu não coloco na tela porque acaba tomando toda a tela, né? Fica esteticamente meio complicado. Mas aí, eu fiz aqui um resumo dos pontos que foram aparecendo aqui nas questões. Então, tem perguntas sobre a relação entre gestão e neoliberalismo, tem questões referentes ao combate de assédio aos estudantes, né? Sobre gestão participativa, sobre protagonismo dos estudantes, descentralização, né? Teve aqui uma questão também sobre descentralização, acredito que da gestão, né? Administração, né? Então, eu queria que, assim, nesse último bloco, professor, você aí vai usar toda a sua capacidade de síntese, né, e raciocínio para dar conta dessas respostas e outras mais que eu nem consegui colocar aqui. Mas isso é bom, a gente ter a participação. Opa, isso é realmente bom, Carlos. Significa que tem bastante gente prestigiando aí o seu canal. Mas eu anotei, inclusive, algumas que surgiram aqui, além dessas que você falou. Houve uma pergunta que diz assim: acha válido pagar mensalidade? Quem pode pagar dentro de uma universidade pública? Ou seja, quem tem dinheiro, quem tem recursos, condições melhores, entrou numa universidade pública, portanto, teria que pagar? Eu sempre discuto e aprendi. Primeira coisa, não nasci pronto. Diversas coisas eu tenho aprendido, e bastante assim ao longo da minha vida, tanto acadêmica, quanto profissional, quanto doméstica, uma vida de aprendizado mesmo. Isso não é uma fala abstrata, porque eu realmente me permito compreender questões, como, por exemplo, essas que a professora Meire coloca. Eu estou sempre ouvindo e de maneira muito atenta, porque não é um debate
que me ocupa, por exemplo, no plano da minha pesquisa, mas é que eu preciso estar atento, inclusive, para poder aprender a dialogar com essas matérias, né, no que diz respeito às questões de gênero, principalmente. Então, eu sou todo ouvidos, bem atentos na perspectiva de incorporar. Então, dito isso, é para poder falar o seguinte: durante muito tempo, eu, inclusive, pensei lá atrás, mas muito lá atrás mesmo, sobre essa situação das universidades públicas, porque eu olhava na minha condição ainda de estudante de graduação, e olhava para o pátio do CCH, na UFMA, o Centro de Ciências Humanas, e meu pai, nós não somos contemporâneos de faculdade. Quando eu entro na faculdade, meu pai está terminando o curso de Sociologia, e era uma das coisas que ele dizia assim: olha o tanto de carro aí nesses pátios. Então, o carro no pátio era o elemento a definir entre nós de que a universidade ela era, sobretudo, ocupada por pessoas que tinham recursos financeiros e, portanto, a universidade não deveria ser necessariamente pública, né? Deveria ser cobrado porque ela frequenta ali. E quando eu vou para esse debate de investigar de fato quem são essas pessoas que frequentam, você vai observar que nos cursos de Direito, nos cursos de Medicina, os cursos mais concorridos, estes sim estão repletos lá de pessoas de uma classe média, alta, de São Luís, principalmente. E os outros cursos, sobretudo da área de humanidades, cursos como História, Geografia, Letras, enfim, seriam cursos não tão concorridos e, portanto, seriam os cursos vinculados a essas classes médias, baixas, né? Dito isto, então, a primeira coisa que me ocorre é o seguinte: a universidade ela precisa ser pública, sem tergiversar a respeito disso. Ela tem que ser pública, ela não pode cobrar de absolutamente ninguém. Então, o que faremos, Adroaldo? O que faremos é expandir a universidade. O que precisa ser feito é expandir os institutos federais. E vamos ver o que aconteceu. As pessoas, às vezes, falam algumas coisas ou colocam algumas palavras na minha boca, não sei se às vezes por má fé ou por algum tipo de ingenuidade, não sei, mas já ouvi alguns falarem que eu fui contra o processo de expansão dentro do Maranhão. Nunca fui contra o processo de expansão no Maranhão, porque eu fui alcançado pelo processo de expansão. Então, eu sou fruto deste processo, inclusive. Só estou aqui por conta de concurso que ocorreu. E eu sei muito bem distinguir o que foi a fase neoliberal lá de Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso, tendo à frente Paulo Renato, ministro da Educação, e a gente sabe muito bem, nós temos, inclusive, de campo aqui presentes, sabem muito bem que naquele momento ali de Fernando Henrique Cardoso não havia concurso. Eu me lembro que estava na graduação em História na UFMA, e o único concurso que houve durante toda a gestão de Fernando Henrique Cardoso, o único concurso para o Departamento de História, abriu apenas uma única vaga. Uma única vaga. Em 2003, logo após, portanto, do governo do PT, Lula ter assumido o poder, nós tivemos um boom, uma explosão de concursos no interior das universidades, e inclusive também dos Cefetes. Então, você começa a trazer servidores, enfim, e expandir. Então, esse é o primeiro ponto que é importante que a gente defenda. A gente tem que defender a expansão da rede, mas é preciso fazer expansão com qualidade. Ela não pode ser feita de qualquer modo, ela não pode ser feita a partir de acordos políticos, não estes, por exemplo, que subtraem determinadas condições que deveriam ser dadas aos estudantes, ou aos servidores, sejam eles técnicos e docentes. A gente sabe muito bem que alguns campi foram instalados em lugares inadequados. Alguns cursos foram oferecidos de maneira inadequada. E isso, claro, traz impactos negativos para a própria expansão. Então, eu não me contraponho à expansão de maneira alguma, de maneira alguma. Agora, a gente precisa ter uma expansão de fato planejada, com critérios de fato transparentes, para a própria comunidade, inclusive no que diz respeito aos cursos que são oferecidos. Ponto. Então, eu jamais vou defender
que se cobre mensalidades no interior de uma instituição pública, seja a universidade, seja os institutos federais. A gente precisa ter, de fato, instituições que garantam o maior acesso aos estudantes desse país, o maior acesso possível, e a manutenção desses estudantes. Aí ocorre uma outra coisa. A gente não precisa ter bolsa, portanto, para quem tem condições. Então, a gente precisa garantir a manutenção desse estudante carente, em situação de vulnerabilidade. Então, é para esses que a gente precisa ter, portanto, cotas, e eu também sou um defensor árduo de cotas. A gente tem uma história dentro desse país extremamente complicada. Uma vez eu falei no campus Monte Castelo, num debate a respeito de ações afirmativas, em que fui convidado, e mostrei lá que praticamente todos os países do mundo têm política de cota. O Canadá tem política de cota, a Austrália tem política de cota, porque política de cota, minha gente, não é somente para preto, não. Política de cota é uma medida para reparar segmentos sociais que foram historicamente desprestigiados, marginalizados. Então, não se trata aqui, são pretos no Brasil, isso está de acordo, porque a gente teve um processo escravocrata aqui de 4 séculos, mas no caso do Canadá, está envolvido diretamente com mulheres e está envolvido diretamente lá com nativos que foram acantonados dentro do processo de colonização, assim como dentro da Austrália, do mesmo modo. Então, política de cota não é algo restrito ao Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Então, primeiro, a gente precisa entender, portanto, essas nuances que nos caracterizam para a gente saber como confrontá-las e também como superá-las, né? A outra coisa aqui também colocada é em relação a esse neoliberalismo, foi a pergunta do professor Vicente Jussê, neoliberalismo e gestão educacional dentro dos institutos federais. E aí me ocorre pensar uma coisa agora, nem vamos buscar o que já foi feito de atitudes neoliberais encampadas por diretores, por reitoria, chancelando projetos neoliberais dentro do governo. Primeira coisa, tem que pensar também a respeito disso. Por vezes a gente viu o Ministério da Educação colocar goela abaixo aqui sobre nós questões que sequer foram debatidas ou enfrentadas por reitores ou diretores. Simplesmente goela abaixo. Mas vamos pegar mais recorrente essa situação relacionada ao ensino remoto. Deixa eu dizer de maneira bem clara, para não confundir ninguém, porque parece ter um ruído, né? Eu falo aqui, parece que a pessoa não entendeu do lado de lá. Eu não sou contra, de maneira alguma, ensino remoto, numa situação de pandemia, por exemplo, e, inclusive, as atividades presenciais. Então, vamos pensar agora só o seguinte, eu sou cientista, eu confesso a vocês aqui que minha formação todinha foi com base em ciência. Eu sou convencido pela ciência, não por achismo. Dito isto, portanto, eu ouvi recentemente o professor Marco Lopes, que é o professor do Departamento de Matemática, fez um diagnóstico maravilhoso sobre 100 estudantes vinculados diretamente lá ao curso de matemática. Diagnóstico preciso, em que ele levanta as questões relacionadas à acessibilidade desses estudantes, a redes de Wi-Fi, a pacote de dados, a tecnologias que possuam dentro de casa, notebook, celular, computador, enfim, uma série de elementos que permitiu ao professor, em um espaço micro, ou seja, de estudantes de matemática, saber se haveria ou não viabilidade de um ensino remoto junto a esses estudantes. Isto é ciência. Isto é ciência. Então, se a gente está pensando, portanto, no retorno às atividades presenciais, eu quero ser convencido do seguinte: foi feito um diagnóstico, foi feito um levantamento preciso em relação às questões de segurança no interior do campus, as questões de proteção tanto aos servidores quanto aos estudantes. Se tem noção de que esses estudantes eles não virão de disco voador, eles estarão vindo de transporte coletivo, e que no transporte coletivo, no próprio nome já está dizendo, ele estará em contato com outras pessoas, e nós não sabemos se essas pessoas estarão ou não contaminadas, qual o grau de contaminação que está havendo na cidade. Então,
Nós precisamos de diagnóstico antes de sentenciar a respeito de algo. Então vai ser remoto. Opa, concordo, beleza, remoto. Fizeram o diagnóstico? Fizeram um levantamento para saber quantos estudantes nossos, por exemplo, no campus Maracanã, têm acesso à rede Wi-Fi? Como é que seria a distribuição dessas atividades? Eles têm acesso a isso? Porque, gente, uma coisa é acessar um WhatsApp, uma coisa é acessar lá um Instagram, outra coisa é você ter um acesso, por exemplo, de textos em PDF para você poder ler. E eu garanto a vocês, pela quantidade de filhos que eu tenho, que é uma creche, são 4 filhos, e os meus filhos estão sobrecarregadíssimos, entediados, e cada um, felizmente, a vida deles é uma vida confortável, cada um fica no seu quarto, no seu computador, estudando com uma rede Wi-Fi. Então, assim, olha a situação que eles têm, e mesmo assim, eles estão entediados, exauridos. Isso porque a aula deles, remota, começou no mês de maio, e está findando agora dia 15 de julho. E do lado de lá, o que eu vejo na escola, por sinal muito caro para aquilo que oferece, é vídeos de telecurso segundo grau. Não estou mentindo para vocês, não. Vídeo de telecurso segundo grau, vídeo que eu assisti nos anos 80, sendo reproduzido agora, por sinal até com uma certa qualidade, mas nada de inovador, absolutamente nada. Um texto que é para ser lido ali diante de uma tela do computador. Agora, imagina isso sendo acessado na tela de um celular de um estudante nosso. E depois a devolutiva dessa atividade. Então, eu penso que antes da gente sentenciar a respeito de qualquer coisa, deveria ser feito o diagnóstico. Mas o que isso tem a ver com a pergunta do Vicente, Adroaldo? É porque isso, meu querido, está dentro de um projeto neoliberal. E se a gente não parar para pensar nisto, a gente está caindo numa armadilha, qual seja, estamos trazendo para dentro da nossa casa uma série de atividades que não deveriam estar aqui. Isso aqui, esse espaço da casa, deveria ser meu lar, deveria ser o espaço do descanso, o espaço do repouso, mas como a própria professora Meire aqui colocou, engraçado, a gente está trabalhando até mais agora. É uma precarização cada vez maior das nossas atividades. E isso não tem outra coisa, não tem outro sentido do que não dizer mais tarde. Está vendo como funciona? Está vendo só que dá para a gente poder ter atividades remotas sem fazer uso de estruturas de campus? Ninguém precisa de um laboratório necessariamente para poder se formar no curso de biologia. Ninguém vai precisar, por exemplo, de um laboratório para poder ter experiências em química. O professor pode fazer isso, olha como é que ele consegue. Ele consegue dar uma aula, preparar um conteúdo a partir da sua casa, com seu computador. Pronto. Essa é a grande armadilha que nós não devemos cair. Eu penso que flexibilizar, ok, para o colega que tem sua estrutura dentro de casa para poder fazer a sua aula, ok, tranquilo, não temos problema em relação a isso. Mas a gente não está pensando individualmente, a gente pensa do coletivo. E dentro do coletivo é preciso, antes de sentenciar qualquer coisa, termos um diagnóstico. E aí é o grande problema. A gente não pensa, a gente cai em armadilhas aí desse projeto neoliberal que precariza as atividades de servidores, que precariza, inclusive, o conteúdo que será assimilado por parte dos estudantes. Então, a gente passa a se tornar uma servidão voluntária. E quando a gente não se ouve em relação a isso, a gente acaba defendendo coisas desse projeto neoliberal. Eu, recentemente, ouvi de uma colega de campus uma frase que me deixou estarrecido, mas nós estamos numa situação cômoda. Nós estamos em situação cômoda, minha gente. Parece que a gente escolheu ficar dentro de casa. Parece que foi uma escolha nossa. Olha, resolvi tirar férias e ficar dentro de casa e aí não vou mais trabalhar. A gente está numa situação desconfortável. Eu queria muito estar em sala de aula com os meus alunos, desenvolvendo minhas atividades e depois sair para tomar uma cerveja e voltar para casa tranquilamente. Mas o que está acontecendo? A gente tem que fazer uma série de atividades, inclusive dentro de casa. E, às vezes, por conta disso, a gente nem percebe que horário que começa o dia e quando é que ele termina. Porque ele se perdeu completamente a noção em relação a isso. As reuniões extrapolam, vão para além disso. Então, a gente está aqui com
com colegas professores e professoras que sabem muito bem disso, da carga, como é que ela se dobrou, principalmente em relação às mulheres, principalmente em relação a elas. Então, é um cuidar de filho. Eu me lembro de uma live que assisti recentemente estava até o Wilde, eu acho que a professora Fernanda, e estava tendo a live, daqui a pouco aparece o filho no meio da live, senta no colo da mãe, aquela coisa toda, porque tem que dar assistência para o filho. Como é que faz? Vai trancar o menino dentro do quarto? Então, assim, você tem que dar conta das suas atividades domésticas, da sua vida profissional, de responder, inclusive, de maneira mental, garantir a saúde mental em meio a uma pandemia. Então, parece assim que a gente está numa situação cômoda. Para quem? Para quem? Sinto muito quem está assim, numa situação cômoda. Beleza, valeu, deve estar super bacana. Eu, pelo menos, não estou numa situação cômoda, muito menos confortável com ela. Gostaria realmente de estar trabalhando, mas não estou trabalhando por uma contingência que aconteceu no mundo inteiro. Eu fico esperando assim, quando é que essa ficha vai cair? Quando é que vão se dar conta de que nós não somos a Europa? Gente, nós somos Brasil, e nós estamos pagando a conta por nós não termos feito o dever de casa como outros países fizeram. Então, a gente não pode se comparar de maneira alguma a uma estrutura física, educacional, política que existem nos países europeus. Eles podem estar fazendo o retorno como estão fazendo, gradual, e não é em todos os níveis, diga-se de passagem, não está sendo em todos os níveis, e é um retorno gradual. Mas o que eles têm? Eu tenho campos com dificuldade, inclusive com questões sanitárias. Então, onde é que aluno vai frequentar banheiro, que é uma questão assim terrível para eles próprios, sem espaço, inclusive, de descanso. Então, assim, se eu não tenho essas questões básicas resolvidas, como é que eu posso me atrever, por exemplo, a exigir outras que não estão de acordo com questões mínimas e necessárias para o desenvolvimento tanto dessas atividades docentes quanto das atividades dos estudantes? Então, parece que a gente tem aqui tecnologia 5G, a gente percebe, inclusive, né, professor Carlos, que lida mais com isto nas questões das tecnologias de rede social, você está aqui numa conversa, daqui a pouco, some sinal. Some sinal. Acabou. E aí, como é que fica a situação toda? Então, quando eu vejo determinadas portarias que surgem e que sutilmente colocam ali nas suas entrelinhas um projeto neoliberal, porque a responsabilidade toda ela pesa sobre servidores e estudantes. Percebam a sutileza do que existe nessas portarias. Sutilmente elas estão colocando a carga, toda a responsabilidade em torno de servidores. Na verdade, servidores é o self-made man, sabe? A expressão bem europeia para o homem que se faz sozinho, sabe? De maneira literal. Olha, você é o empreendedor agora da educação. A responsabilidade é sua. Vá lá, se invente, se recrie, faça valer. O que é isso, gente? Então, novamente, trata-se de um componente profundamente neoliberal. E a gente, infelizmente, nós temos caído nessa armadilha. Nós não temos discutido, de fato, com propriedade isso, porque tem que passar por um diagnóstico. A instituição ela precisa diagnosticar com profundidade, com transparência, e dizer claramente para a sociedade, gente, nós não temos condições. Infelizmente, essa é a situação. Se existe uma pressão da sociedade para o retorno, percebam que ela também está atrelada às questões neoliberais. É o mercado que está dizendo, precisamos voltar logo com as escolas, principalmente públicas. Sabe por quê? Porque os trabalhadores têm seus filhos lá, enquanto que esses trabalhadores continuarem com seus filhos dentro de casa, fica difícil para eles, portanto, servirem ao mercado. Esse é o grande jogo. Por isso a pressão, sobretudo nessas escolas públicas, que é para garantir que os filhos dessa classe trabalhadora estejam, portanto, em seus turnos ocupados, garantindo, assim, a liberdade dos seus pais trabalharem tranquilo, servirem ao mercado. Então, não é nenhum cuidado necessariamente com estudantes, mas, sobretudo, é uma preocupação para que o mercado ele não pare, para que continue. E essa mão de obra que está aí, ela não, de maneira alguma, reflita a respeito das suas próprias condições. Mas é isso. Eu acabei não sendo sintético, professor Carlos, mas o tema é instigante, me deixa, assim, empolgado em falar.
Não, tudo bem, professor, tudo bem. Muito rica aí a sua colaboração, as suas colocações. Também aqui os nossos participantes, eu nem sei como chamar aqui, né? A gente não está desacostumado com isso, né? Internautas, né? Como é que você... Me socorre aí, professor. Nossos internautas aqui, o pessoal que está no YouTube, está no Facebook, um nível muito bom de participação, né? Colegas, assim, muitos comentários relevantes, pois eu até sugiro que o professor com calma, né? A professora também, Meire, leia com calma. A gente conversou 1h20, um debate muito rico, professora Meire. Quero agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui. Dizer para vocês que o canal Democracia tem esse objetivo de dialogar. A gente fez uma live com o professor Jânio, uma live muito boa, né, muito participada também. Eu convidei o professor Carlos César, que é pré-candidato a reitor. Ele me respondeu dizendo que está avaliando as condições, gostou do convite, e está avaliando as condições dele de participar. Então, estou aguardando a resposta dele. Convidei também o professor Johnny, estou aguardando também uma data que ele vai indicar para a gente conversar, né? Ele que é pré-candidato a diretor-geral. Então, enfim, a gente encerra por aqui. Lembrando a você que amanhã nós temos aqui também uma grande live com a professora Fernanda, professora e advogada, sobre violência contra a mulher. Então, professor, um minutinho para você se despedir, professora Meire, agradeço muito. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, professor, pelo convite, professor Carlos Reis, né? Eu já tive um momento na programa de rádio também, foi muito bom o debate com o senhor. Parabenizar pelo canal, como eu lhe disse, é um espaço muito importante que a gente precisa ocupar também, né? A gente precisa discutir mesmo sobre, inclusive sobre o significado de democracia, como a democracia está sendo executada aqui no Brasil, nas nossas instituições de atuação, né? Será que de fato a democracia? Será que de fato nós temos gestão democrática? Então, já o título do seu canal é muito pertinente e a sua conduta também está sendo interessante. A gente percebe que tem vários lados sendo aqui apontados, isso é crucial para que de fato a democracia ocorra, né? E aí agradecer também a disponibilidade do professor Adroaldo, dizer que foi um prazer dialogar com ele, né, com as pessoas que se fizeram presentes, são colegas que eu estimo bastante, né, que sempre somam muito com a minha formação enquanto profissional, né, enquanto pessoa também, e aí dizer que esse espaço aqui é muito rico e que a gente precisa ocupar mesmo para fazer a diferença. Obrigada, professores, foi um prazer. Professor Adroaldo, então muito bom. Eu desejo, assim, em algum outro momento, depois, quando acalmar tudo aí, falar sobre a linha de pesquisa que eu gosto muito de conversar, né? Eu estava olhando no seu currículo, né? Sobre religião, né? Protestantismo. E eu gosto muito desse assunto e a outra oportunidade eu vou convidá-lo para a gente conversar. Quero lhe dizer que gostei muito da sua fala, né? Muito esclarecedora, né? Muito serena, muito calma, mas também contundente, né? Muito autêntica. Lhe agradeço e dizer também que em breve nós teremos aqui um programa com a Iana, que ela vai fazer com os alunos, para falar, né, sobre a importância dos alunos participarem do processo de votação. Ela me pediu esse espaço e ela vai ter aqui, inclusive vou deixar ela coordenar o programa, vou ficar só nos bastidores. Em breve nós teremos aqui esse programa. Professor Adroaldo, então, um minutinho para você se despedir. Muito obrigado. Ok. Obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço, por estar compartilhando aqui com a professora Meire. Para mim foi enriquecedor também. E veja só, é um elogio que eu preciso fazer. A professora Meire, quando traz essas questões atreladas a projetos neoliberais, faz com que a gente passe a pensar para fora das nossas caixinhas, né, de razões econômicas e tudo, e perceba coisas que, pelo fato de ser homem, pelo fato de ter uma trajetória dentro de um projeto machista, enfim, essas impregnações, elas todas invisibilizam, em certa medida, isso que a senhora colocou muito bem, que é as questões relacionadas a gênero,
e você começa a pensar, poxa, fazer uma política de cotas, ainda que não esteja dentro do plano da legalidade, mas ela precisa estar no plano da ação. Por que a gente não pode realmente democratizar dessa maneira? O protagonismo feminino, de fato, na estrutura. E, nesse ponto, porque eu fiquei instigado realmente com isso, é a gente pensar mulheres que, de fato, estão atuando de maneira progressista, né? Não adianta trazer, por exemplo, uma ministra como essa que nós temos, a Damares, para poder... Não ajuda. O que a gente está querendo colocar são mulheres, de fato, progressistas, e tem sido várias com quem eu tenho aprendido nesses últimos anos, e mais recentemente. Assisti uma live também com a Nila, professora de Pedreiras, excepcional, numa discussão ótima das questões relacionadas às ações afirmativas, mas a partir da visão de uma mulher. Isso que é importante. Assim como assisti também a live da Wilde, da professora Fernanda também, e são questões que trazem à cena coisas que nós precisamos aprender e discutir. Eu fico muito feliz aqui de ter tido essa oportunidade dessa discussão, de ter aprendido aqui com a senhora. Agradeço mais uma vez, professor Carlos, pela oportunidade, vou estar sempre à disposição, e esse tema em particular, das práticas religiosas, em especial os evangélicos no Brasil, é algo que me inquieta desde 1997, então já se vai aí mais de 2 décadas de pesquisa intensa sobre esse tema, e o objeto da minha tese lá em 2016 foi Evangélicos e Ditadura no Brasil, e provavelmente deve estar sendo lançado um livro agora no 2º semestre. De repente, a gente faz até o lançamento dele aqui também no seu canal, mas muito obrigado pela oportunidade, agradeço de montão mesmo. Obrigado. Então, a gente encerra aqui. Eu peço que quem assistiu essa live também compartilhe o link para que quem não viu possa ver também, aí ter a oportunidade de ver. Encerramos a nossa live aqui. Um abraço e até a nossa próxima oportunidade, que é amanhã, às 19 horas, com a professora Fernanda. Tchau, um abraço para todos.